A luz, por vezes, parece um sussurro distante, um eco frágil em meio ao turbilhão das horas mais sombrias. Há momentos em que a esperança, essa chama vital que nos impulsiona, se torna apenas uma brasa quase extinta, obscurecida pelas nuvens densas da dor, da incerteza e do desamparo. Sentimos o peso do mundo sobre os ombros, a alma fatigada por batalhas invisíveis, e o caminho à frente se apresenta como um labirinto sem saída, onde cada passo parece nos afundar ainda mais na escuridão. É nesses instantes de provação, quando a fé vacila e o desânimo ameaça consumir o último resquício de força, que buscamos um farol, uma mão estendida, uma palavra que possa reacender a chama da esperança em nosso peito. Chico Xavier, em sua imensa sabedoria e amor incondicional, nos presenteou com mensagens que transcendem o tempo e o espaço, verdadeiros bálsamos para a alma aflita. Suas palavras, canalizadas de um plano superior de luz e compaixão, possuem a rara capacidade de tocar as profundezas do nosso ser, oferecendo consolo, discernimento e, acima de tudo, a renovação da esperança quando ela mais se faz necessária. Este momento que compartilhamos agora não é apenas um convite à reflexão, mas um mergulho profundo na essência do que significa perseverar, acreditar e encontrar a força para seguir em frente, mesmo quando a noite parece eterna. O véu da tristeza pode ser tão espesso que nos impede de vislumbrar o amanhecer. A dor, em suas diversas formas, tem o poder de nos isolar, de nos fazer sentir como náufragos em um oceano revolto, sem terra à vista. As perguntas sem resposta ecoam em nossa mente, o futuro se torna incerto e o presente, insuportável. É nesse cenário de angústia que a necessidade de reacender a esperança se torna um clamor do espírito, um anseio por algo maior que nos sustente e nos guie. Não se trata de negar a dor ou de ignorar as dificuldades, mas de encontrar um ponto de ancoragem, uma força interior que nos permita atravessar a tempestade com serenidade e resiliência. As palavras de Chico Xavier, imbuídas da ternura e da clareza do mundo espiritual, nos oferecem precisamente essa âncora. Ele nos lembra que, mesmo nas horas mais escuras, não estamos sós. Existe uma força cósmica, um amor divino que nos envolve e ampara, e que a esperança não é uma ilusão, mas uma realidade que podemos cultivar em nosso interior. A oração, compreendida não como um mero pedido, mas como um diálogo profundo com o divino, com o nosso superior, torna-se a ponte que nos conecta a essa fonte inesgotável de luz e esperança. Nesta jornada que se inicia, seremos guiados por essa sabedoria consoladora, explorando como, através da fé renovada e da entrega consciente, podemos reacender a esperança que por vezes parece adormecida em nosso coração. Vamos desvendar os Segue-Yushim Insights que Chico Xavier nos deixou, compreendendo que a esperança é uma energia viva, um presente que podemos escolher nutrir e fortalecer, independentemente das circunstâncias externas. Prepare-se para um encontro com a sua própria força interior, para um renascimento da fé e para a descoberta de que, mesmo nas noites mais longas, a luz da esperança sempre encontra um caminho para brilhar. A oração, em sua essência mais pura, transcende a mera recitação de palavras. Ela se configura como um ato de entrega, um desvelar da alma diante do Criador, uma comunicação íntima que busca sintonizar o nosso coração com as vibrações divinas. Quando as sombras da vida se adensam, e a esperança parece um farol distante, a oração se torna a nossa bússola, o fio condutor que nos reconecta à luz primordial. Chico Xavier, através de suas obras psicografadas, sempre enfatizou a importância dessa conexão espiritual, não como um ritual formal, mas como um estado de ser, uma atitude de confiança inabalável na providência divina. Ele nos ensina que, ao nos voltarmos em prece, não estamos apenas pedindo auxílio, mas abrindo as comportamentinas do nosso ser para receber as energias renovadoras que emanam do alto. Consideremos, por exemplo, a natureza da esperança em si. Ela não é um sentimento passivo, mas uma força ativa que reside em nosso íntimo, capaz de transformar a percepção da realidade. Em momentos de profunda aflição, quando a dor nos parece intransponível, a esperança age como um catalisador, permitindo-nos vislumbrar, mesmo que tenuemente, a possibilidade de um futuro diferente, de um alívio, de uma superação. Essa centelha divina, quando alimentada pela oração sincera, ganha vigor. Não se trata de desejar que os problemas desapareçam magicamente, mas de encontrar, dentro de nós mesmos, a força para enfrentá-los com serenidade e resiliência, munidos da certeza de que não estamos sós nessa travessia. A prática da oração, conforme nos ensina a espiritualidade de Chico Xavier, envolve um mergulho profundo na autoconsciência. É preciso silenciar o ruído exterior e interior, aquietar a mente agitada pelas preocupações e pelos medos, para que possamos ouvir a voz suave da intuição,
a mensagem do nosso guia espiritual. Ao nos dedicarmos a esse diálogo silencioso, permitimos que as energias de amor e de paz do plano espiritual penetrem em nosso ser, dissolvendo as amarras do desespero e reacendendo a chama da esperança. Essa comunicação não é unilateral, é uma troca, um intercâmbio de energias onde oferecemos nossa fé e recebemos em troca o amparo e a orientação necessários. Imagine uma semente plantada em solo árido. Por si só, ela pode não ter força suficiente para germinar. Contudo, com a água que a nutre, o sol que a aquece e o cuidado que a protege, ela floresce. Assim é a esperança em nosso coração. A oração é a água vital, o sol que irradia luz e calor, o solo fértil que permite o desenvolvimento dessa força transformadora. Quando nos sentimos esgotados, quando a fé parece um fardo pesado demais, a oração nos reconecta à fonte, reabastece nossas energias e nos lembra da nossa própria capacidade de resiliência e de renascimento. É um convite para confiarmos no processo, para entregarmos nossas angústias e permitirmos que a sabedoria divina atue em nosso favor. Ademais, a oração para reacender a esperança em tempos difíceis não se limita a momentos de crise aguda. Ela pode e deve ser uma prática constante, um alicerce para nossa jornada evolutiva. Cultivar um hábito de prece diária, mesmo em períodos de aparente tranquilidade, fortalece nosso vínculo com o plano espiritual e nos prepara para os desafios que inevitavelmente surgirão. Essa preparação nos torna mais fortes, mais serenos e mais aptos a manter a chama da esperança acesa, mesmo quando as tempestades da vida tentam apagá-la. É um exercício de fé contínua, um testemunho da nossa confiança na inteligência suprema que rege o universo e em seu amor incondicional por cada um de nós. A esperança, vista através das lentes do Espiritismo e das mensagens de Chico Xavier, não é apenas um otimismo superficial, mas uma força motriz profundamente enraizada na compreensão da justiça e do amor divinos. Quando nos encontramos em um abismo de desespero, é fundamental expandir nossa perspectiva para além das circunstâncias imediatas. Isso implica reconhecer que nossas provações atuais, por mais dolorosas que sejam, não são punições arbitrárias, mas oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual. A esperança, nesse contexto, surge da convicção de que cada desafio traz em si a semente da evolução, um convite para que desvendemos nossas próprias capacidades de superação e resiliência. Adentremos agora na dimensão da entrega consciente, um dos pilares para reacender essa chama vital. Entregar não significa resignação passiva diante do sofrimento, mas sim um ato de confiança profunda na sabedoria do plano superior. É abdicar da necessidade de controlar cada detalhe, de querer impor nossa vontade limitada a um universo regido por leis perfeitas e impessoais. Essa entrega, quando praticada em oração, transforma o desespero em serenidade. Ao invés de nos debatermos contra as correntes da vida, aprendemos a fluir com elas, confiando que o curso natural dos acontecimentos nos conduzirá ao nosso destino evolutivo. Considere, por exemplo, a situação de um indivíduo que enfrenta uma perda financeira avassaladora. A tentação inicial é sucumbir ao pânico, à raiva e à sensação de injustiça. No entanto, ao buscar a oração e a entrega, essa pessoa pode começar a perceber que a crise material, embora dolorosa, pode ser um chamado para reavaliar seus valores, para descobrir novas habilidades ou para fortalecer laços afetivos que antes eram negligenciados. A esperança, então, não reside na volta imediata da prosperidade material, mas na certeza de que essa experiência, por mais árdua que seja, está contribuindo para sua jornada evolutiva, ensinando lições preciosas sobre desapego, humildade e força interior. Outra camada essencial para a renovação da esperança é a prática da gratidão, mesmo em meio à adversidade. A gratidão, quando genuína, tem o poder de deslocar nosso foco do que nos falta para o que já possuímos. Em momentos de escuridão, é fácil nos concentrarmos apenas nas perdas e nas dificuldades, ignorando as bênçãos que ainda persistem. A oração pode ser o veículo para cultivar essa gratidão. Ao agradecer pelas pequenas coisas, um raio de sol, um gesto de bondade, a própria capacidade de respirar e de sentir, começamos a reintroduzir a luz em nossa percepção. Pense em alguém que lida com uma doença crônica. A dor física e a incerteza sobre o futuro podem facilmente ofuscar qualquer sentimento positivo. Contudo, a prática da gratidão, guiada pela oração, pode direcionar a atenção para a força que ainda reside em seu corpo, para o amor das pessoas que a cercam, para a capacidade de encontrar momentos de paz e alívio. A esperança, nesse cenário, não se manifesta como a cura milagrosa instantânea, mas como a serenidade para conviver com a condição,
a força para buscar o bem-estar dentro das limitações e a fé inabalável na assistência espiritual que a ampara. É uma esperança que floresce na aceitação e na valorização do presente. Por conseguinte, a esperança reacendida pela oração, nos ensinamentos de Chico Xavier, é um processo dinâmico e transformador. Não se trata de um mero desejo vago, mas de uma convicção profunda, nutrida pela fé na justiça e no amor divinos, pela entrega consciente das nossas aflições e pela prática constante da gratidão. Essas atitudes, quando incorporadas ao nosso dia a dia, funcionam como antídotos para o desespero, permitindo que a luz da esperança brilhe, mesmo nas horas mais densas da nossa jornada terrena. Cada passo nessa direção é um avanço em nossa evolução, um testemunho da nossa capacidade de renascimento espiritual. Em nossa jornada de reencontro com a esperança, após atravessarmos as águas turbulentas da aflição, um novo horizonte se descortina, o da ação consciente e do propósito reencontrado. Não basta apenas acender a chama, é preciso alimentá-la com o sopro da atividade edificante e a clareza de um rumo definido. Chico Xavier, em sua incessante obra de amor e esclarecimento, sempre nos apontou a importância de não nos deixarmos paralisar pelo sofrimento, mas de utilizarmos as lições aprendidas para impulsionar nossa evolução e a de nossos semelhantes. A esperança, portanto, não é um estado de contemplação passiva, mas um chamado à ação, um convite para que nos tornemos agentes de transformação em nossas próprias vidas e no mundo ao nosso redor. Reflitamos sobre o poder rejuvenescedor do serviço ao próximo. Quando nosso fardo se torna demasiado pesado, a tendência natural é nos fecharmos em nosso próprio sofrimento, isolando-nos do fluxo vital que nos cerca. No entanto, ao estendermos a mão para auxiliar alguém em necessidade, experimentamos uma profunda inversão de perspectiva. A atenção se desvia de nossas próprias dores para as necessidades alheias, e, nesse ato de desprendimento, descobrimos uma força insuspeita. A esperança, então, não é mais um anseio por um alívio pessoal, mas a certeza de que, ao contribuirmos para o bem-estar de outros, estamos, intrinsecamente, tecendo um futuro mais luminoso para nós mesmos e para a coletividade. Considere, por exemplo, a situação de um indivíduo que, após uma grave decepção amorosa, se sente esvaziado e sem perspectivas. Em vez de mergulhar na autocomiseração, ele decide dedicar seu tempo a um projeto voluntário em uma instituição de caridade. Ao interagir com crianças que enfrentam dificuldades ou com idosos que anseiam por companhia, ele começa a sentir um novo propósito emergir. A esperança renasce não pela volta do relacionamento perdido, mas pela descoberta de sua capacidade de amar e de gerar impacto positivo na vida de outros. Essa ação altruísta atua como um bálsamo, curando as feridas da alma e reconectando-o ao sentido da vida. Outro aspecto crucial para sustentar a esperança em tempos de provação é a busca pelo autoconhecimento e pela compreensão das lições que as dificuldades nos trazem. Cada obstáculo, cada dor, é uma oportunidade de aprendizado, um convite para que desvendemos aspectos de nós mesmos que permaneceriam ocultos em tempos de aparente tranquilidade. Chico Xavier nos incentiva a encarar as adversidades não como punições, mas como ferramentas de aprimoramento espiritual. A esperança, nesse sentido, é a fé na nossa própria capacidade de transcender essas experiências, de extrair sabedoria delas e de emergir mais fortes e mais conscientes. Imagine uma pessoa que enfrenta um revés profissional significativo. Em vez de se lamentar pela perda do emprego ou do status, ela decide usar esse tempo para refletir sobre suas verdadeiras paixões e talentos. Ela se dedica ao estudo, à leitura de obras edificantes e à meditação, buscando compreender as causas profundas de sua situação e o que ela pode aprender com ela. A esperança não reside na simples expectativa de encontrar outro emprego semelhante, mas na convicção de que essa transição forçada está guiando para um caminho mais alinhado com seu propósito de alma, para uma carreira que lhe traga maior realização e significado. É igualmente importante cultivarmos a resiliência através da aceitação do momento presente. A resistência ao que é, o desejo de que as coisas fossem diferentes, consomem uma energia preciosa que poderia ser canalizada para a construção de um futuro melhor. A esperança, quando aliada à aceitação, nos permite encarar a realidade com serenidade, sem nos deixarmos dominar pelo desespero. Isso não significa conformismo, mas um reconhecimento lúcido da situação atual como ponto de partida para a ação. Pense em alguém que está lidando com um diagnóstico médico desafiador. A luta contra a doença pode ser longa e árdua. A esperança, nesse contexto, não é a negação da enfermidade, mas a força para abraçar o tratamento com determinação, a serenidade para lidar com os momentos de dor e a fé na assistência espiritual que a ampara.
É a capacidade de encontrar momentos de alegria e gratidão, mesmo em meio às limitações impostas pela condição física, e de canalizar essa energia positiva para a cura e para o bem-estar. Ao agirmos com propósito, focados no que podemos fazer agora, reacendemos a esperança e abrimos caminhos para a superação. Ao contemplarmos a teia de reflexões que se desdobrou, percebemos que os fios da esperança, outrora tênues e prestes a se romper, ganham, a cada passo, uma solidez surpreendente. As jornadas interiores, as energias que nos nutrem e os processos de cura que nos transformam não são eventos isolados, mas sim elementos interconectados que convergem para um centro de gravidade espiritual. É como se, ao longo deste percurso, tivéssemos estado em busca de um tesouro escondido, e agora, as pistas dispersas começam a se alinhar, revelando a localização exata do que tanto almejávamos. O véu que obscurecia a clareza se torna mais translúcido, permitindo vislumbrar a paisagem que se estende à nossa frente, um panorama de possibilidades renovadas. Refletindo sobre esta caminhada até o momento, a compreensão de que a força que buscamos não reside no exterior, mas em um manancial interno, se solidifica. A forma como nos relacionamos com os desafios, a maneira como acolhemos as emanações de vida e a coragem de nos entregarmos aos processos de restauração e aprendizado compõem um mosaico complexo. Cada peça, por mais sutil que pareça, contribui para a imagem final, para a tessitura de uma realidade onde a esperança não é um mero desejo, mas uma convicção que emana da essência do ser. Assim como um rio, que em seu curso encontra pedras e desvios, mas segue adiante, alimentado pela força das nascentes, nossa jornada interior nos impulsiona na direção de um estado de maior plenitude e discernimento. Nesse ponto de convergência, torna-se palpável a maneira como os elementos explorados se entrelaçam, formando um tecido resistente e luminoso. A energia do propósito, uma vez redescoberta, não é apenas um guia, mas um motor que impulsiona o movimento, transformando a introspecção em ação construtiva. A quietude que buscamos não é um fim em si mesma, mas o solo fértil onde as sementes da esperança germinam com vigor. A consciência que se expande atua como uma lente, focando a atenção nas dádivas que, por vezes, passam despercebidas em meio à turbulência. Esses múltiplos aspectos, ao se fundirem, criam um campo de força que nos prepara para a etapa final desta reflexão, antecipando a plenitude que aguarda aqueles que se permitem ser guiados por essa luz interior. A perspectiva se amplia, e o que antes parecia um labirinto intrincado, agora se revela como um caminho com sentido, onde cada passo é uma afirmação da vida e do potencial infinito que reside em nós. Chegamos, assim, ao limiar de um novo amanhecer, não como um ponto final, mas como o desdobramento de uma jornada que se revela em sua plenitude. A esperança, que outrora cintilava como uma brasa quase extinta, agora arde com a força de um sol interior, aquecendo as profundezas de nosso ser. Percebemos que a luz que buscávamos nas horas mais escuras nunca esteve verdadeiramente ausente. Ela apenas aguardava o momento de ser redescoberta, de ser conscientemente reavivada em nós. Este processo de reacender a esperança não é um evento pontual, mas um contínuo florescer, uma arte que aprendemos a cultivar com a oração sincera, a entrega confiante e a ação edificante. As lições gravadas em nossas almas pelas provações e pelas reflexões compartilhadas não são meros ensinamentos, mas as ferramentas que nos capacitam a navegar com serenidade e propósito pelas águas, por vezes turbulentas, da existência. A verdadeira magia reside na compreensão de que cada momento de escuridão foi, na verdade, um convite para a introspecção profunda, um chamado para que nos voltássemos para dentro e encontrássemos o poder transformador que sempre esteve adormecido em nosso âmago. A esperança, portanto, não é uma dádiva externa, mas uma manifestação da nossa própria essência divina, um reflexo da luz inextinguível que emana do Criador e que habita em cada um de nós. Ao abraçarmos a responsabilidade de nutrir essa chama, tornamo-nos faróis para nós mesmos e para aqueles que caminham ao nosso lado, irradiando serenidade, resiliência e a certeza inabalável de que, mesmo nas noites mais longas, o alvorecer sempre chega. O eco das palavras de Chico Xavier, imbuídas de amor e sabedoria, ressoa em nós, lembrando-nos que a fé é a ponte que nos conecta ao divino e que a esperança é o fruto dessa conexão. A jornada não termina aqui, ela se expande, transborda, impulsionando-nos a viver cada dia com maior consciência, gratidão e compaixão. A prática da esperança não é uma tarefa árdua, mas um ato de amor próprio, um compromisso com a nossa própria evolução e com a construção de um mundo mais luminoso. Que possamos, a partir de agora, caminhar com essa luz acesa em nossos corações, lembrando-nos sempre que, mesmo nas horas mais sombrias, a esperança é a nossa bússola, o nosso escudo e a nossa mais preciosa conquista.
A verdadeira prática começa agora, em cada respiração, em cada gesto, em cada pensamento de amor e de fé.